No dia 9 de janeiro, foi sancionada pelo governador Sérgio Cabral a lei que garante para os professores da rede pública e privada as férias integrais em janeiro. Para falar sobre a necessidade e os benefícios desta norma, convidamos Vanderlei Quedo, que é presidente do Sindicato dos Professores do Rio, e o deputado Robson Leite, que é um dos autores dessa lei. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Vanderlei, vou começar com você. Essa é uma reivindicação muito antiga dos professores e não só do estado do Rio, do país inteiro. O que essa lei traz de benefícios? Por que ela era tão necessária para essa classe toda dos professores, tanto da rede pública quanto da rede privada? Olha, realmente ela tem uma importância estratégica, porque desde que nós iniciamos essa campanha mais organizada há uns 4 anos atrás, nós temos tentado mostrar às pessoas que a situação dos professores hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, ela é extremamente penosa devido à precarização das condições de trabalho. A precarização das condições de trabalho, associada ao aumento do número de dias letivo, associada a uma baixa renda, baixos pisos de remuneração, criou no professorado um conjunto de professores que agora trabalham em várias redes. Trabalha na rede pública, na rede privada. Na rede privada trabalha em 2, 3, 4 escolas. E cada uma rede e cada uma escola possui o seu calendário. Então, o que hoje acontece? Talvez na geração dos meus pais e até na minha, a minha professora de 1ª a 4ª, ela trabalhava na minha escola a vida inteira, com aquele salário, claro que não era uma escola universal, mas era aquela escola que atendia aos poucos que tinham acesso, ela ficava naquele âmbito daquela escola. Hoje, nenhum professor trabalha somente em uma escola. E como cada uma tem seu calendário, eles nunca batem necessariamente. E então o professor ficava sem férias, sem recessos concomitantes, o que levava a uma situação de adoecimento da categoria. Isso foi comprovado com o aumento de incidência de situações penosas, como a síndrome de burnout. Deputado, essa aprovação foi muito importante. Esse é um projeto que já foi discutido em outros momentos no parlamento, não foi sancionado, algumas vezes chegou a ser aprovado e não foi sancionado o projeto por iniciativa de outros parlamentares também. E agora é uma vitória essa aprovação, como o Vanderlei está falando, os professores agora vão ter direito a gozar esse período de férias integrais, sem se preocupar em estar numa escola e não estar na outra. É complicada essa situação. Esse projeto é importante e eu acho que é interessante a gente contar todo o histórico dele. Esse projeto começou na legislatura anterior, o deputado Alessandro Molon era autor do projeto, hoje deputado federal, aliás, um belo deputado federal nos representando em Brasília. E ele trouxe essa iniciativa na legislatura anterior, juntamente com o deputado Gilberto Palmares, e esse projeto foi vetado. Por diversas vezes, inclusive, o deputado Conte Bittencourt, que assinou esse projeto a meu convite, inclusive, veio contribuir com esse processo, hoje presidente da Comissão de Educação, costuma dizer que na Comissão de Educação eu tenho substituído o deputado Alessandro Molon. E nós ficamos muito insatisfeitos com o veto. Um veto que a gente não entendeu, não compreendeu. Eu, inclusive, votei pelo projeto, votei contra o veto aqui, porque o veto foi apreciado nessa legislatura, e iniciei um canal de diálogo com o governo do Estado. Por ser base do governo, o PT hoje é base do governo aqui no Estado, nós começamos um diálogo com o governo para entender o motivo do veto, que foi colocar 2 questões, uma que não estava clara, segundo a visão do governo, não estava claro que não era para fechar as escolas, mas dar férias ao professor regente. Esse foi um ponto. E o segundo, a necessidade de flexibilizar com relação à greve. E como, na nossa concepção, até do nosso mandato, a gente entende que um mandato popular, democrático, de esquerda, tem que estar a serviço dos movimentos sociais e dos sindicatos, nós procuramos o Vanderlei para ver os limites, até onde poderíamos ir, se poderíamos avançar nessa negociação com o governo. Recebemos esse sinal verde de que não haveria problema nenhum de, em caso de greve, o calendário ser flexibilizado.
e também da necessidade de restringir isso apenas ao professor regente para que não se feche as escolas. Porque pode ter um professor substituto com atividades nesse período. Você pode ter atividade, você pode ter, por exemplo, um processo de matrícula, né? A escola não precisa fechar. Está funcionando normalmente. O que precisamos e a nossa luta é a férias do professor e da professora. E é importante que se diga essa questão da greve. A lei determina que em caso de greve, que seja necessário a reposição, por exemplo, aí exatamente, é uma se rever outra a situação. data do calendário, exatamente. Então a gente, dentro das condições normais que a gente espera, que a gente luta, que é uma luta nossa aqui do mandato, que é evidentemente um salário digno ao professor, nesse contexto, evidentemente, a gente espera que não tenha greve, e nesse contexto, claro, o calendário fica em vigor, janeiro é mês de férias. Inclusive escolas que por acaso tiverem aulas em janeiro, já nesse ano de 2012, estão cometendo um ato contra a lei, tem que ser denunciado ao Ministério Público. Não pode ter aula em janeiro. A escola não pode retornar em janeiro, tem que retornar em fevereiro. Dia 1º, dia 2, dia 3, não importa. Mas janeiro é mês de férias. O estado do Rio de Janeiro é o primeiro estado a fazer um calendário escolar unificado. O professor Vanderlei trouxe aqui, o presidente Vanderlei, o presidente do Simpro, um elemento que é importantíssimo. Hoje o professor, muito em função do baixo salário, ele trabalha na rede estadual, trabalha na rede municipal, trabalha, inclusive, na rede privada. Aliás, determinados lugares do estado do Rio de Janeiro, o professor, às vezes, até trabalha em mais de um município. Vou dar um exemplo aqui, quem mora ali no bairro de Anchieta, pode estar trabalhando no município do Rio, na rede municipal, pode também estar trabalhando em Nilópolis, em Nova Iguaçu, perfeitamente, né, em 3 municípios que são limítrofes, e ele vai estar ali, coitado, sujeito a 3 calendários, mais o estado 4 diferentes. Se a norma não for estadual, fica complicado. Ele fica praticamente sem férias. Volta no dia 23 de janeiro, volta no dia 20 de janeiro, no dia 19, dia 20 de janeiro é feriado no Rio, mas não é feriado em Nova Iguaçu, ou seja, o cara fica sem férias, vai ficar com uma semana de férias, colaborando em muito para doenças, né, para questões de trabalho, síndrome do burnout aqui, que o professor colocou muito bem, e outras mais a estresse, você ficou sem férias, olha só que situação extremamente desagradável. Fora a falta de motivação também, né, que aliás, acaba sendo gerada. Na cidade do Rio de Janeiro teve esse projeto também que foi vetado pelo prefeito, e a argumentação é de que a competência de legislação disso era do Estado. Então, muito corretamente o governo do Estado acatou essa decisão. É importante dizer que foi aprovado na Assembleia Legislativa unânime, nenhum voto contrário. Isso dá uma força política muito grande para o projeto, e o governo do estado corretamente sanciona e coloca o Rio de Janeiro aí numa vanguarda. É o primeiro estado do Brasil a ter como projeto de lei, como lei, o calendário escolar unificado. Vanderlei, o deputado falou, por exemplo, que uma escola que esteja infringindo essa norma já esse ano está cometendo um erro grave porque já está em vigor. Então, o que o Simpro pode fazer, e a gente vai ver isso também por parte da Alerj, para fiscalizar o cumprimento dessa lei na rede municipal, estadual e na rede privada também? A primeira questão é você dar conhecimento à sociedade e dar conhecimento aos atores, né, desta situação. Primeiro, nós fizemos o seguinte, avisamos a toda a categoria, através de nosso jornal, sobre a questão. Depois nós notificamos cada uma das escolas privadas do município do Rio de Janeiro 2 vezes ao longo do mês de janeiro da aprovação da lei, né, e das penalidades, inclusive, que poderão ocorrer a partir do descumprimento dela. E a partir daí nós estamos solicitando a todos os professores e a sociedade que notifiquem ao sindicato, tá, quais as escolas que não estão cumprindo com a determinação legal. Então nós estamos a partir de hoje com plantão direto, já desde semana passada, mas hoje é que tínhamos notícias que algumas escolas e alguns lugares poderiam estar começando a cobrar. Então nós estamos já com plantão no sindicato, qualquer um pode ligar para o 3262 3410, e lá você pode fazer denúncia que imediatamente um diretor de base irá ao local, irá ligar, se comunicar, irá ao local para esclarecer em primeiro lugar a escola. Tá certo. Deputado, e por parte da Alerj, o que a Comissão de Educação ou os parlamentares individualmente podem fazer para
cobrar esse cumprimento, fiscalizar? Existem ações já previstas nesse sentido? Sem sombra de dúvida. A escola cometendo um ato, né, contra uma lei estadual, temos o Ministério Público, a escola pode ser inclusive fechada. Claro que a gente não quer isso, um transtorno para todo mundo, né? Então, evidentemente, acho que a escola pode, no bom senso, de cumprir a lei. Casos de exceção, a gente pede não só, o sindicato tem um instrumento importantíssimo, professor e professora, inclusive, eu quero dizer aqui, e eu como parlamentar, autor da lei, e me sinto muito responsável, quando a lei sabe disso, a gente desde o início, em batalhar para que virasse lei esse projeto, desde o veto nós não medimos esforços nesse sentido, mas com muito orgulho e muita alegria quero dizer que a participação do Simpro foi decisiva. O Simpro é um entusiasta. Se tem um mentor desse projeto, é o professor Vanderlei Quedo, é o Simpro. Então eu quero deixar aqui um recado, inclusive que o professor e professora fortaleça o seu sindicato. O professor da rede privada tem, a minha esposa é professora da rede privada e é sindicalizada, vota no Simpro, participa do sindicato como um militante de base. Todo professor tem que ter no seu sindicato o seu instrumento de defesa. Então é fundamental. Vou pedir depois, quando voltar aqui para o professor Vanderlei, para ele dar novamente o telefone. E quem quiser entrar em contato com o nosso mandato, também trazendo essa denúncia, mande um e-mail para nós, contato@robsonleite.com.br. Até no sentido, já passamos o mês de janeiro, já houve, a minha escola voltou antes, cumpriu a lei. Mande um e-mail para a gente que a gente garanta as férias de 2013, pelo menos. É importante que toda a sociedade esteja atenta, né? Sem sombra de dúvida. Bom, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e vai voltar falando sobre outro problema grave, que foi a demissão recente em massa dos professores da Universidade Gama Filho e da universidade. É só um minutinho, a gente volta já já.